Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Boa terça-feira para todos, galera. Galera, como prometido no último vídeo aqui feito no canal, né? Vou trazer todos os resultados de todos os campeonatos estaduais, mais semifinais e semifinais, na verdade. Se tiver alguma final definida, além das que eu já passei em outro vídeo aqui no canal, eu trago para os amigos, né? Vamos começar aqui com o campeonato pernambucano. Bom, gente, o Retrô empatou com o Náutico em 0-0. O jogo foi nos aflitos, aconteceu ontem. E 5-3 para o Retrô nos pênaltis. Retrô 5, Náutico 3 nos pênaltis, após 0-0 no tempo normal. Bom, Retrô classificado para a semifinal do Campeonato Pernambucano. O Retrô vai enfrentar o Maguari, beleza? Esse jogo vai acontecer no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Retrô e Maguari, na Arena Pernambuco. O jogo da volta ainda a confirmar, gente. Pode ser que haja mudança, mas vai acontecer também na Arena Pernambuco, beleza? Maguari e Retrô. No dia 8 de março, no dia 9 de março, aliás, o jogo de ida. E no dia, vamos ver aqui, 16 de março, o jogo da volta entre Retrô e Maguari pela semifinal do Campeonato Pernambucano. A outra semifinal, gente, do Campeonato Pernambucano é entre Sport e Santa Cruz e Sport, em 2 jogos nessa ordem que eu passei, né? Bom, o Sport venceu pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano o Decisão, lá de Sertânia. O jogo foi na Ilha do Retiro, de portões fechados. Em função do carnaval, a polícia preferiu colocar o jogo sem torcida. A pedido, então, da Polícia Militar, não houve público no jogo Sport e Decisão. O Sport venceu por 3-0 e se classificou para enfrentar o Santa Cruz. O jogo de ida pela semifinal do Campeonato Pernambucano entre Sport e Santa Cruz será no dia 8 de março e o jogo da volta no dia 15 de março. Primeiro jogo na Ilha do Retiro, segundo jogo no Arruda. Beleza? Semifinais do Campeonato Pernambucano. Campeonato Paraibano, gente. Eu não tenho tantas informações quanto passei aí do Campeonato Pernambucano, mas também semifinais definidas do Campeonato Paraibano. E será aqui entre o Serra Branca e o Souza da Paraíba. E um clássico, né? O 13 contra o Botafogo da Paraíba, gente. Então essas são as semifinais do Campeonato Paraibano 2025. Bom, gente, passando aqui, né? Agora as semifinais do Campeonato Paulista. Também aqui, gente. Vamos lá, o Palmeiras venceu pelas quartas de final do Campeonato Paulista o São Bernardo por 3-0. O Corinthians venceu o Mirassol por 2-0. Também aqui, o Santos venceu o Bragantino por 2-0. E o São Paulo venceu o Novo Horizontino por 1-0. Com esses resultados, desde 2019, que os dito 4 grandes de São Paulo não chegavam, todos eles, à semifinal do Campeonato Paulista. Isso volta a acontecer agora, em 2025. De um lado, Corinthians e Santos, e de outro, São Paulo e Palmeiras. São as semifinais do Campeonato Paulista 2025. As datas, gente, das semifinais aqui será no final de semana, ou domingo e segunda, muito provavelmente domingo e segunda, beleza? Não creio que os 2 jogos sejam realizados no domingo, até por questão de televisionamento, tudo isso. Bom, muito provavelmente domingo e segunda-feira serão os dias dos jogos. Por que não no sábado? Ao que parece, terá um show
no estádio do Palmeiras, beleza? Então não poderia ter esse jogo lá. Vamos aguardar, né? Vamos lá, gente. Campeonato Carioca. Já tivemos durante esse fim de semana que passou os jogos de ida pelas semifinais do Campeonato Carioca. E vamos lá. O Fluminense venceu Volta Redonda pelo placar de 4-0. O Flamengo venceu o Vasco pelo placar de 1-0. Teremos aqui, no próximo final de semana, os jogos da volta pelas semifinais do Campeonato Carioca. Vamos lá, gente, agora falando do Campeonato Cearense, tá? Lembrando, gente, os campeonatos que eu tô passando aqui, com as suas semifinais acontecendo ou definidas, são campeonatos que estão tendo essa definição agora, tá? Porque alguns, que eu já passei até em um vídeo passado aqui no canal, já tem suas finais definidas. Ainda vão acontecer, beleza? Por isso eu não vou trazer esses ditos campeonatos, que, como já falei, estão em outro vídeo aqui no canal. Bom, galera, agora falando do Campeonato Cearense, vamos lá. Tivemos nesse fim de semana os jogos de ida pelas semifinais do Campeonato Cearense. O Ceará venceu o Maracanã pelo placar de 3-0. Detalhe, tá? Pedro Raul, jogador que estava no Corinthians, já estreou marcando gol lá pelo Ceará, tá? Ceará 3, Maracanã 0. Teremos aqui o jogo da volta pela semifinal do Campeonato Cearense. Também tivemos no fim de semana Fortaleza 0, Ferroviário 0. Teremos aqui também o jogo da volta no próximo fim de semana, semifinal, Campeonato Cearense. Vamos lá, gente, agora falar do Campeonato Piauiense, né, que também já tem suas semifinais definidas. Vamos lá, vou passar alguns resultados aqui do fim de semana pelo Campeonato Piauiense. Infelizmente não tive acesso a todos, então vou ter que passar apenas esses aqui, né? O 4 de julho perdeu por 4-0 aqui para o Altos do Piauí no fim de semana. O Piauí venceu o River pelo placar de 2-0 aqui pelo Campeonato Piauiense. Bom, gente, com isso, as semifinais do Campeonato Piauiense estão definidas em 2025. Piauí e Parnaíba de um lado e do outro um clássico, Fluminense do Piauí e Altos do Piauí. Beleza? No próximo fim de semana serão realizados os jogos pela fase de ida ou jogos de ida da semifinal do Campeonato Piauiense. Lembrando, teremos os jogos da volta. Beleza? Só também falando, gente, que infelizmente, né, um clube tradicionalíssimo do Piauí, inúmeras vezes enfrentou os clubes aqui de Pernambuco. O River do Piauí foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Em um passado, gente, o River do Piauí já chegou a eliminar o Botafogo do Rio de Janeiro da Copa do Brasil, vencendo lá no Piauí por 2-1. Recentemente, o River do Piauí bateu no Bahia City, por 1-0 pela Copa do Nordeste. E agora, o River do Piauí está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Piauiense de 2026, né, no caso. Vamos em frente, gente, com mais coisas. Bom, gente, nesse campeonato aqui, pelo fato dos resultados estarem um pouco complicados de achar, eu vou passar apenas um resultado que tivemos no fim de semana por esse campeonato. Eu vou passar só, na verdade, as semifinais, pelo Campeonato Brasiliense. O resultado, né, do fim de semana pelo Campeonato Brasiliense, o Brasiliense tomou um sacode, né, lá do Capital SAF, a derrota por 3-0, né. Detalhe, né, o Capital SAF é treinado pelo Marcelo Cabo, né, ex-treinador do Atlético Goianiense, Botafogo, por aí vamos, né. O Capital venceu o Brasiliense por 3-0 e as semifinais do Campeonato Brasiliense estão definidas. De um lado, Capital SAF contra o Ceilândia e do outro, Gama e Brasiliense.
Clássico Candango, beleza? São as semifinais do Campeonato Brasiliense 2025. Bom, gente, falando do Campeonato Paranaense, temos o primeiro semifinalista já definido. Eu vou explicar essa situação. A situação do Carnaval, gente, complicou muito em questão de jogos do Campeonato Paranaense. Então, os semifinalistas serão conhecidos, 3 deles pelo menos, nesse fim de semana que vem agora. Um dos foi conhecido no último final de semana. Foi Londrina, que voltou a vencer o Cianorte por 2-0 e após 4 anos volta à semifinal do Campeonato Paranaense. Londrina, a última vez, aliás, que chegou à semifinal de Campeonato Paranaense foi quando foi campeão paranaense, que foi em 2021, certo? E o Londrina já conquistou, por tabela, uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Londrina 2, repito, Londrina 2, Cianorte 0, Londrina na semifinal do Campeonato Paranaense. Bom, gente, aqui falando agora do Campeonato Mato Grossense e o Operário de Várzea Grande, né? Que na semana passada eliminou o Sport da Copa do Brasil, fez o jogo de ida pelas quartas de final do Campeonato Mato Grossense contra o União Rondonópolis. Venceu por 1-0. Teremos amanhã o jogo da volta pelas quartas de final do Campeonato Mato Grossense. Beleza, gente? Entre essas duas equipes. Vamos lá, gente. Agora falando do Campeonato Gaúcho, em que pé ficou essa situação? No fim de semana tivemos os jogos da volta, né? Entre Internacional e Caxias e Grêmio, e na verdade, né, Juventude e Grêmio. O jogo foi na casa do Juventude. Bom, o Juventude venceu o Grêmio 2-1, mesmo placar que o Grêmio venceu o Juventude no primeiro jogo. No penal, deu Grêmio. Grêmio vai à final do Campeonato Gaúcho. E o Internacional venceu bem, de virada, o Caxias por 3-1. E Internacional e Grêmio farão a final do Campeonato Gaúcho após um bom tempo que não tinha esse clássico na final, tá? Se muito me engano, gente, eu não vou chutar aqui não, depois eu vou até trazer esse dado para os amigos, tá? Vou dar uma pesquisada para trazer esse dado para os amigos, mas o que sei é que há um bom tempo não tínhamos Internacional e Grêmio fazendo a final do Campeonato Gaúcho, e teremos agora em 2025. Bom, gente, como os amigos sabem, né, eu não curto deixar a informação pela metade, e após 4 anos estamos tendo aí novamente um Grêmio Internacional, um Grenal, na final do Campeonato Gaúcho, beleza? Vamos em frente com mais campeonatos estaduais. Vamos lá, gente, falando agora do Campeonato Baiano, em que pé ficou essa situação. Tivemos, nesse fim de semana, os jogos de ida pelas semifinais do Campeonato Baiano. A Jacuipense, na Arena Fonte Nova, na casa do Bahia, com o mando do Bahia, venceu por 2-1 de virada. O Bahia vai ter que tentar reverter no jogo da volta. O Vitória, jogando lá na casa do Atlético Alagoinha, venceu por 4-0 e tem uma gigantesca vantagem para o jogo da volta das semifinais do Campeonato Baiano, que serão nesse fim de semana que vem agora. Vamos lá, gente, resultados do fim de semana aqui pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. O time do Naviraense venceu o Coxim por 2-0. O Corumbaense perdeu para o Águia Negra por 3-2. Também tivemos Dourados 5, Aquidauanense 1.
Resultados aqui pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense que tivemos no fim de semana. Vamos lá, gente. Tocantinópolis e Gurupi, 1-1. E Batalhão 5, Tocantins, 0. Resultados aqui pelo Campeonato Tocantinense que tivemos também no fim de semana. Vamos lá, gente. Campeonato Acreano. O Maitá venceu por 3-2 o Rio Branco. O Galvez empatou em 0-0 com a Independência. Campeonato Acreano. Vamos lá, gente. Aqui com o Campeonato Catarinense. Aqui também, né? Tá rolando as quartas de final. Teremos nessa quarta-feira Avaí e Figueirense pelo Campeonato Catarinense. O vencedor aqui de Avaí e Figueirense, que será em um jogo só, essa partida, né? Não teremos o jogo da volta, enfrentará o vencedor também das quartas de final entre Santa Catarina e Marcílio Dias. Beleza? Na semifinal do Campeonato Catarinense. Mas um confronto já está definido, que é Chapecoense e Joinville. A Chapecoense empatou em 0-0 com o Brusque e eliminou o Brusque nos pênaltis. O Joinville empatou em 0-0 com o Criciúma e eliminou o Criciúma nos pênaltis também. Então, um confronto já está definido pelas semifinais do Campeonato Catarinense. Bom, gente, pela Taça Farroupilha, que é uma espécie de campeão do interior, no Rio Grande do Sul, né? Lá pelos lados do Rio Grande do Sul, o Ipiranga de Erechim venceu o São Luís, repito, Ipiranga de Erechim 2, São Luís 0, Taça Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Bom, gente, falando aqui agora do Campeonato Potiguar, eu não obtive, na verdade, a certeza de que já são as semifinais do Campeonato Potiguar. Mas, ao que parece aqui, essas são as semifinais do Campeonato Potiguar de 2025, tá? Vou passar aqui. ABC de Natal e Laguna SAF, América de Natal e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. São as semifinais do Campeonato Potiguar 2025. Vamos lá, gente. Campeonato italiano, né? Aqui também vão passar os resultados do futebol internacional. Atalanta e Venezia 0-0. Inter de Milão e Napoli 1-1. Juventus 2, Hellas Verona 0. Lazio 2, Milan 1. Aqui resultados pelo campeonato italiano. Bom, gente, só passando mais um resultado pelo campeonato italiano. Roma 2, Como 1. Copa da Inglaterra. Nottingham Forest 1. Ipswich Town também 1. 5-4 para o Nottingham Forest nos pênaltis. Com isso, Nottingham Forest na próxima fase da Copa da Inglaterra. Assim como também o Manchester City, que venceu o Plymouth por 3-1 e se classificou também para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Vamos lá, gente. Campeonato francês. Lyon 2, Brest 1, Nantes 0, Olympique de Marseille 2, Stade de Reims 0, Mônaco 3 e PSG 4-1 pro Lille. Beleza? Campeonato francês, resultados do fim de semana. Vamos lá, gente. Benfica 1-0 no Braga, 3-1 pro Sporting no Estoril e Porto 2, Arouca 0. Aqui resultados pelo Campeonato Português. Vamos lá, gente. Campeonato Alemão, resultados do fim de semana. Borussia Dortmund 2, 0 para o São Paulo. Também aqui, mais 0-5-2, RB Leipzig 1, Bayern de Munique 4, ou melhor, Bayern de Munique 3, 1 para o Stuttgart e Bayer Leverkusen 4, Eintracht Frankfurt 1. Principais resultados pelo campeonato alemão no fim de semana. Vamos lá, gente. Por último aqui, campeonato espanhol.
O Sevilha empatou com o Rayo Vallecano por 1-1. O Atlético de Madrid venceu o Atlético Bilbao por 1-0. O Real Madrid perdeu para o Betis por 2-1. O Barcelona venceu o Real Sociedad por 4-0. Aqui também no fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e valeu!